Se tem um profissional com quem todo mundo teve ou ainda tem contato, é o professor. E é um profissional muito especial, porque é com ele que a gente dá nossos primeiros passos. Mas nem sempre a nossa relação com o mestre é tão saudável. Os nossos professores de jardim de infância, primário e ginásio, são os mais importantes, porque eles ensinam a gente quando a nossa cabeça ainda está fresquinha. Quando somos crianças, absorvemos informações com muita facilidade. Então a responsabilidade do professor é muito maior. E esses profissionais são verdadeiros guerreiros. Por isso, dê muito valor àquela professora que te aguentou quando você era pequeno. Porém, à medida que vamos ficando velhos e aprendendo coisas mais complexas, o papel do professor pode mudar um pouco. Aí começam a surgir professores que talvez sejam um pouco diferentes daqueles com quem estávamos acostumados até então. O problema principal é quando ficamos mais velhos. Os assuntos importantes vão se esgotando e passamos a aprender coisas mais supérfluas. E é aí que os professores começam a dar uma enrolada. Saindo da escola, tem os professores de faculdade e os professores de outros conteúdos que aprendemos como hobby, né? Como é o caso da música. Se você aprende a ler e escrever errado, você tá ferrado na vida. Para consertar, tem que gastar rios de dinheiro. Mas se você se matricula numa escolinha de música e faz aula de piano com um professor meio picareta, isso não vai te prejudicar tanto assim. Por isso que tem muito professor de música ineficiente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de eu falar dos professores de música, inscreva-se no canal e curta este vídeo imediatamente. Pois bem, existe muito professor de música bom por aí, mas a quantidade de professor ruim é enorme. Eu mesmo tive muito pouca sorte com professores de piano. Só depois de velho, lá com 26 anos, que eu tive professores bons. E é por isso que eu desenvolvi o meu próprio método para aprender e ensinar piano. Se você quiser aprender com esse método, basta conhecer os meus cursos, que estão no link da descrição desse vídeo. Eu vou falar mais deles no final do vídeo. Bom, como eu sou pianista, eu vou pegar os professores de piano como exemplo, mas eu acredito que se você que tem aula de outros instrumentos, você também vai se identificar com este vídeo. Como tem tanto professor fezes no mercado, eles se separam em grupos. O primeiro grupo é o dos professores detalhistas. É aquele tipo de professor que pega no teu pé se você toca uma notinha do jeito que ele não queria, né? É lógico que você tem que ser corrigido, mas tem professor que exagera. E esse tipo de professor é aquele que tem um rigor profissional com um aluno que começou a aprender o bife ontem. O moleque mal sabe tocar do, ré, mi, fá, e o professor já quer que ele tenha um legato perfeito, com uma variação dinâmica impecável. Pô, pera lá. Aí boa parte dos alunos desiste antes mesmo de completar um ano de estudo. Aí chega um professor desse e já quer ensinar toda aquela subjetividade que só os profissionais usam. E olhe lá, tem muita coisa que é só encheção de saco ou frescura mesmo. A grande maioria delas. Esse professor vai fazer você tocar exercícios ridículos de fáceis, mesmo se você estiver tocando piano avançado, só para você aperfeiçoar o seu toque. E não pense que você vai ficar 5 minutinhos nesses exercícios, não. Ele vai querer que você fique horas tocando os primeiros exercícios do Microcosmos 1, ou fazendo a dose do dia, né? A Dozen a Day, livros insuportáveis. Você vai ficar basicamente apertando uma nota só, a aula toda, e ainda vai ter que levar isso para casa para estudar. Ou seja, é insuportável. E assim como é ruim ter um professor chato e insistente, que não deixa você terminar uma frase musical sem te interromper,
O contrário também é terrível, que é o professor indiferente. O professor indiferente é aquele que te dá aula lá de 50 minutos, 1 hora de aula, mas não está nem aí. Não está nem aí. Ele vai deixando você tocar e só intervém se você cometer um erro extremamente grosseiro. Hoje em dia seria o equivalente àquele professor que fica no celular enquanto o aluno toca. Na minha época, os professores não tinham celular. Um outro tipo bem parecido com o professor indiferente é o professor ausente. A diferença é que, enquanto um está ali presente na aula, o outro simplesmente não dá aula. Esse tipo é bem comum em universidades, né? É o professor que só dá aula de verdade para o aluno preferido dele e defeca litros para os outros. Você estuda as músicas, entra na aula, toca um pouquinho e ele fala: tem que estudar mais. E a aula acaba. E ele sempre vai usar essa desculpa para não te dar aula. E o que você tocar nunca estará bom. Obviamente, se ele não dá aula, fica um pouco difícil ficar bom mesmo. E mesmo que se estiver bom, ele vai falar que não tá só para te dar uma aula de 5 minutos e sair para tomar um café na sequência. E esse é o tipo de professor que faz crossover com o professor estrela, né? Que é aquele professor que se acha um ídolo. Porque geralmente o professor que se acha também não vai te dar aula. Só que tem 2 tipos de professor estrela. Tem o professor estrela gente fina e tem o sacana. O professor gente boa, ele fica se exibindo, tocando na aula. E quando chega a vez do aluno, ele ouve 5 minutos, fala que precisa estudar mais e vai embora. Já o professor sacana é aquele que fica com cara de bunda, né? Ele não encosta no piano e também te ouve só um pouquinho e fala que não está bom. Pelo menos o primeiro tipo é mais divertido, né? Mas ambos estão desperdiçando o seu precioso dinheirinho. Outro tipo de professor que pode te prejudicar é o fraco. O professor fraco é aquele que toca pior do que o aluno, né? Geralmente é aquele professor velho e que dá aula de um monte de instrumentos. Se você inicia com ele, dentro de poucos meses já está tocando melhor do que ele. Mas tem aquele professor fraco que é honesto, que quando percebe que o aluno está um pouco melhor, já manda para outro professor mais competente. E tem aquele também que é picareta e continua enrolando o aluno por meses e anos, porque é o pai que paga a aula, né? Então o aluno fica lá com esse professor ruim. E por fim, tem o professor coach, que é o mais pilantra de todos. É aquele que vai ficar metade da aula falando baboseiras motivacionais para você, indicando um repertório de fezes que ninguém nunca ouviu falar, e depois vai dar 10 minutos de exercícios inúteis, tipo o TAC. Alguém aí? Alguém já teve aula do TAC? A pior aula que tem. Coloque nos comentários. E esse professor vai fazer isso para você achar que está aprendendo alguma coisa. Aliás, outro problema grave de boa parte dos professores é que eles passam um repertório muito enfadonho para o aluno, um repertório que não presta para nada, é que ninguém conhece. Muitos pensam que é feio você tocar músicas famosas e que o legal é você tocar sonata do compositor búlgaro contemporâneo que ninguém conhece. Você leva um noturno Opus 9, número 2, não presta. Tem que tocar uma música do Dinastera para ele ficar contente, né? Uma música que ninguém conhece. E não tem nada mais insuportável do que estudar um repertório que você não conhece e não gosta. E é isso. Se você conhece mais algum tipo de professor ruim e tem um bom professor, comente aqui. Agora, se você quiser aprender piano de verdade e com um bom professor, conheça os meus cursos de piano. Tem curso de síntese sonora, curso de piano, curso de teoria, curso de produção de música eletrônica. Estão aqui, é só
você se matricular e assistir na sua casa a hora que você quiser. Tenho certeza que você vai gostar dos cursos. E ficamos por aqui. Um beijo do Lordão. Tchau!